apóstolo São Paulo explicou, e vamos ver alguns versículos muito importantes em Efésios. No capítulo 4, ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Paulo estava preso, escreveu uma carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, e ele disse: rogo-vos, imploro. Este rogar vem do grego parakaleo, significa eu vos exorto, eu vos encorajo. Vamos voltar lá ao versículo 1, bispo. Que andeis, lembra que eu tenho explicado, a vida espiritual, ela não é uma vida rápida, as coisas não acontecem num piscar de olhos, é um andar. A Bíblia diz que é de glória em glória, passo a passo, culto a culto, estudo bíblico a estudo bíblico. E ele disse: eu vos imploro que andeis, portanto é um andar. Se andar não é vida estagnada, é um crescimento, é um progresso, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Então, meus irmãos, a nossa vida espiritual como cristãos está relacionada a um andar, a um viver, que Paulo ensinou dizendo modo digno. Ele disse: eu rogo, eu vos encorajo a viver de modo digno. Então, nós temos que observar o que Deus está dizendo, que eu tenho que andar de modo digno. A vida espiritual é uma vida de nobreza, é uma vida de transformação diária, é uma vida de absorver os ensinamentos de Deus e praticá-los. Eu vou dizer, amado, se você ouve e não pratica, você estará se enganando. Quando Deus atrai uma pessoa à igreja, Ele começa a ensinar, diz que de glória em glória, Ele vai transformando a vida à sua imagem, e a pessoa passa a andar de modo digno. O que é isto de modo digno? É não fumar, não beber, não ir à praia, não ver televisão, não tem nada a ver com isso. Não pintar cabelo, não tem nada a ver com isso. Deus não está se importando com o teu exterior. Claro que o exterior de um crente reflete o seu interior, mas o que Deus quer, dizendo um modo digno da vossa vocação, ou seja, Ele está falando de uma conduta diária. Quer dizer que eu não posso ser o crente dentro do templo do Senhor e depois daquela porta da catedral para fora eu ser outra pessoa. Eu tenho uma conduta. As pessoas têm que olhar para mim e ver um reflexo de Cristo. Pastor, eu estou no meu lugar de trabalho, eu tenho obrigação no lugar de trabalho de ter um modo digno de viver, que eu aprendo com a Bíblia. Então ele explica aqui como é que são os primeiros passos de um modo digno. Diz o versículo 2: com toda a humildade. Ou seja, a vida espiritual não deve ter espaço para soberba. Você sabe o que a Bíblia diz? O sábio Salomão, o homem mais sábio desta terra depois de Jesus, ele disse que a soberba precede, antes da soberba já vem atrás o quê? A ruína. E a vaidade precede o quê? A queda. Nós temos que ter muito cuidado com a vida espiritual, porque às vezes a pessoa tem um talento, um dom, e ela quer ser endeusada pelos outros, e não pode.
A vida espiritual diz assim: o modo digno de se viver a vida cristã é, primeiro, humildade. Humildade é o primeiro sinal de uma pessoa convertida. Ela pode ser top, A da sociedade, ou pode ser um pequenino trabalhador humilhado pelo sistema escravagista. Ele pode ser orgulhoso ou vaidoso. Você tem visto aí nas mídias, nos noticiários, há pessoas no Brasil que vivem como se nunca fossem morrer, que acham que têm direito sobre todo mundo, que pisam, que humilham. Essas são as pessoas soberbas.